Olá pessoal, estamos aqui no João 3,16 e eu queria mostrar para vocês um pouquinho do que aconteceu com a minha estante. Você vê que está toda desmontada aqui, na verdade de uma forma muito silenciosa. Os cupins vieram por trás aqui na parede, comeram o fundo todo, alguns livros eu perdi. Nós tivemos que desmontar a estante, colocar remédio e agora a gente está com os pedaços aqui montando novamente para ver como é que a gente vai conseguir fazer. Bom, a gente está nas vésperas das eleições e domingo que vem a gente vai estar elegendo aí uma série de pessoas que vão exercer autoridade sobre o nosso estado, sobre o nosso país. Infelizmente a corrupção, ela é como esse cupim, ela corrói às vezes silenciosamente, mas quando a gente vê, ela já destruiu e a gente está com os pedacinhos nas mãos, os caquinhos nas mãos. Eu queria pedir a você que tivesse muita sabedoria nas eleições, nesse voto que você vai ter. Existe um texto na Palavra de Deus, na Bíblia, que eu particularmente gosto muito, que é uma parábola que fica no Antigo Testamento, que não é algo assim tão comum da gente ver, porque normalmente quando a gente fala de parábola, a gente está falando do Novo Testamento, de Jesus. Mas eu queria ler para você uma parábola de Jotão, que diz o seguinte, lá em Juízes capítulo 9, a partir do versículo 8. Certo dia, as árvores saíram para ungir um rei para si, e disseram à oliveira, seja o nosso rei. A oliveira, porém, respondeu, deveria eu renunciar o meu azeite com o qual se presta honra aos deuses e aos homens para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira, venha ser o nosso rei. E a figueira, porém, respondeu, deveria eu renunciar ao meu fruto saboroso e doce para dominar sobre as árvores? Depois, as árvores disseram à videira, venha ser o nosso rei. A videira, porém, respondeu, deveria eu renunciar ao meu vinho, que alegra aos deuses e aos homens, para ter domínio sobre as árvores? Finalmente, todas as árvores disseram ao espinheiro, venha ser o nosso rei. E o espinheiro disse às árvores, se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra, do contrário sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. Gente, toda vez que as árvores frutíferas, as árvores nobres não ocupam o seu lugar, o espinheiro ocupa. Não estamos falando apenas da política, daqueles que vão exercer autoridade sobre o nosso estado, sobre o nosso país, no dia a dia mesmo, no dia a dia. Que a gente, ao olhar para o espinheiro, lembra o seguinte, o espinheiro nem árvore era, apenas um arbusto. Ele não tinha sombra para oferecer, mas ele faz promessas que não pode cumprir. Que no voto que nós exerceremos no próximo domingo, seja consciente, peça sabedoria a Deus e que Deus abençoe o nosso Brasil. Um grande abraço.